Polícia assume outras linhas de investigação na chacina que matou família de PMs. Falsário é preso após aplicar mais de 100 golpes em São Paulo. Produtores rurais fazem alerta contra a importação de bananas. E chineses caem no samba no Rio de Janeiro. Comece amanhã bem informado agora no Página 1. Bom dia. Um caso intrigante que continua a chamar a atenção das autoridades. A chefe do DHPP, delegada Elizabeth Sato, afirmou que não estão descartadas outras hipóteses como crime passional ou vingança na chacina da Brasilândia em São Paulo. No dia 5 deste mês, uma família de PMs foi encontrada morta em casa. A polícia amenizou o tom do discurso. Não, a hipótese de que o menino de 13 anos matou a família toda, assistiu aula e depois cometeu suicídio não é a única considerada pela investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Quem afirmou isso foi a própria chefe, a delegada Elizabeth Sato, que não quis gravar a entrevista. A cena do crime foi contaminada, já que cerca de 30 PMs circularam pela casa antes da perícia chegar. Mas os técnicos disseram que não houve prejuízo significativo na coleta dos vestígios. O perfil do casal começa a ser traçado hoje. Até então, somente o perfil do estudante Marcelo Pesseguini estava sendo analisado. 24 pessoas prestaram depoimento até agora. A polícia quer ouvir colegas do sargento Luiz Pesseguini para saber os detalhes da ausência do policial à missão especial que deveria cumprir em Presidente Venceslau segunda passada. Os peritos já sabem que no dia em que Pesseguini e o restante da família foram encontrados mortos, um dos chefes dele na rota tentou ligar 2 vezes para o celular do sargento. Essas chamadas não foram atendidas. O carro da família, o qual o menino usou para ir até a escola, passou por uma nova perícia mais minuciosa. Telefones, computador e tablet da família só agora estão sendo analisados. Com base nos estudos do material coletado na cena da chacina, o Núcleo de Crimes contra a Vida do Instituto de Criminalística trabalha com a hipótese de que o garoto realmente se matou. As análises estão avançadas e todos os laudos devem ser concluídos até o fim do mês. É preciso ainda aguardar as conclusões do IML antes da entrega dos exames à polícia. Neiva foi médica de Marcelo durante 12 anos. O menino tinha fibrose cística, doença genética que provoca um excesso de secreções no aparelho respiratório, causando mau funcionamento dos órgãos. O garoto fazia inalações na Santa Casa de São Paulo para amenizar o problema. A expectativa de vida em casos como o dele é de 40 anos. Seguramente para o Marcelinho a expectativa de vida dele era muito além, eu acredito, dos 40 anos. A médica é categórica. Marcelo tinha comportamento absolutamente normal para um adolescente de 13 anos. O Marcelo era um menino muito meigo, né, um garoto muito educado. O que é muito importante esclarecer é que a fibrose cística não causa qualquer alteração no comportamento. E a violência não para. Uma família que deixava a maternidade em São Paulo com um bebê recém-nascido foi vítima de marginais. Além do veículo, todo o enxoval e presentes da criança foram roubados. No quartinho do recém-nascido, montado com todo amor e carinho pelos pais, agora sobra espaço. Praticamente todo o enxoval do bebê e presentes recebidos ainda no hospital foram roubados. É um sentimento assim inexplicável. Porque eu preparei tudo com muito carinho e assim eu saí da maternidade com meu filho com simplesmente uma fralda. 2 dias depois de ter nascido, Cauê recebeu alta para ir para casa com os pais. E foi na saída desta maternidade na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, que Renato foi assaltado por 2 criminosos armados. Não é nem valor, e sim um momento sentimental, porque são coisas assim que... né, a criança tem 2 dias de vida e já está sendo assaltada. Eram por volta das 11 da manhã. Por sorte, Cauê e a mãe ficaram na porta do hospital, enquanto o pai e a tia da criança vieram buscar o carro que estava estacionado aqui nesta rua, a menos de 50 metros da maternidade. Eles estavam carregados com 3 bolsas de roupas, além de várias sacolas cheias de presentes dados por familiares e amigos que vieram visitar o recém-nascido.
Tudo foi levado pelos bandidos, junto com objetos pessoais das vítimas e também o carro. Horas depois do roubo, as carteiras das vítimas foram encontradas na rua, na região do Campo Belo. Mas os pertences de Cauê e o veículo que pertencia à irmã de Edilane não foram localizados. Segundo Renato, os bandidos aparentavam ter cerca de 25 anos. Eram magros, pardos e pareciam irmãos. Todo mundo espera a justiça. Não tem como explicar, assim. É uma sensação terrível no momento que pra gente era muito especial. Foi preso em São Paulo um homem acusado de aplicar golpes em pessoas que queriam se aposentar. O suspeito tem uma ficha criminal com mais de 100 denúncias de estelionato. José Severino de Freitas, 60 anos. A aparência é inofensiva, mas nas mãos da delegada, o calhamaço de folhas que corresponde à ficha criminal do estelionatário, cuja primeira passagem pela polícia foi em 1978. É o que ele faz, é a profissão dele. Apesar dos 38 mandados expedidos contra ele, José Severino continuava livre e em plena atividade. Até que foi preso após a denúncia de uma vítima, um frentista de um posto de gasolina da região central de São Paulo. A vítima manifestou interesse em se aposentar, ele ofereceu seus serviços, disse que conseguiria acelerar o processo de aposentadoria mediante o pagamento de R$5.000. A vítima pagou. Contudo, ele fugiu com dinheiro. Só na Justiça Federal existem 106 procedimentos contra o golpista, sem contar os processos que correm na Justiça Estadual e as vítimas que, por vergonha, não o denunciaram à polícia. O perfil procurado pelo estelionatário era quase sempre o mesmo. Pessoas mais velhas, prestes a se aposentar e, na maioria das vezes, humildes. Já é um senhor de idade que já passa uma certa credibilidade. Ele é uma pessoa, a princípio, amigável, ele estabelece um contato. O golpe aplicado por José Severino era sempre o mesmo. Cobrava uma taxa com a promessa de ajudar a vítima a dar entrada no processo de aposentadoria pelo INSS, substituindo o trabalho de um advogado. O valor cobrado por ele variava de acordo com as condições financeiras das vítimas. Conhecido como Zé do INSS, ele é um estelionatário muito conhecido nessa área, ele costuma se oferecer para prestar esses serviços. O estelionatário chegou a ser preso uma vez por conta de um dos golpes. No entanto, depois de solto, mudava com frequência o endereço para nunca ser encontrado. Desta vez, ele volta para a cadeia, onde deve ficar por um bom tempo. Um dia a casa cai, e hoje a casa dele caiu. Aposentados e pensionistas fazem manifestações por todo o país contra o chamado fator previdenciário, um cálculo complicado que diminui o valor do benefício de quem deixa de trabalhar. Os aposentados fizeram manifestações por todo o Brasil nesta terça-feira. Esse fator está prejudicando quem vai aposentar. Eu me aposentei com quase 5 salários mínimos, já estou com 1,5. Desde 1999, o valor a ser pago na aposentadoria varia de acordo com a tabela de expectativa de vida do brasileiro, que vem aumentando a cada ano. Com isso, quanto mais se vive, menor o benefício. Aos 59 anos, Joaquim está a 4 dias de se aposentar. Mas após fazer o cálculo do que contribuiu e de quanto deve receber pelo restante da vida, ficou desanimado. Aí tomei um susto. Já é um valor baixo em relação ao que você ganhou a vida inteira. E ainda te retiram de 17% a 20%? E a expectativa de vida dele, de acordo com a tabela, do IBGE, seria de mais 22 anos. Quem se aposenta por tempo de contribuição é atingido pelo fator previdenciário. Na prática, isso significa que uma pessoa que receberia R$4.000 de aposentadoria passa a receber R$3.200. A conta para chegar ao fator previdenciário é complicada. Envolve tempo e alíquota de contribuição, expectativa de vida e idade do contribuinte na hora da aposentadoria. Uma proposta que acaba com o fator previdenciário está parada no Congresso, mas não tem apoio do governo, que estuda um novo modelo de cálculo das aposentadorias. Segundo o Ministério da Previdência, o fim das regras atuais custaria R$3 bilhões por ano. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a PEC do orçamento impositivo. A proposta obriga o governo a liberar as verbas das emendas parlamentares sem negociar com deputados e senadores. Foi um dia cheio de reuniões. O Planalto fez de tudo para impedir a aprovação do chamado orçamento impositivo.
Essa proposta que obriga o governo a liberar o dinheiro das emendas apresentadas por deputados e senadores. Uma verba individual de 10 milhões de reais por ano que o governo retém e muitas vezes usa como moeda de troca quando o Planalto precisa votar temas de seu interesse no Congresso. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, que em tese faz parte da base, desde cedo se mostrava contra a orientação do governo. Eu não consigo entender, e muito menos aceitar, que seja apenas prerrogativa e direito de tecnocratas, de burocratas, com o maior respeito do Poder Executivo, que ele possa apenas ele fazer o desenho da necessidade, das carências dos municípios do meu estado. Para apagar o incêndio, o Planalto mandou a ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, levar uma proposta que os deputados ficassem com 70% livres e destinassem obrigatoriamente 30% do orçamento para a saúde. Que pelo menos na maior parte desta imposição seja aquilo que o povo mais reivindica, que seja a saúde. Não demorou e apareceu o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com uma outra proposta: aumentar para 50% a fatia obrigatória do orçamento impositivo para a saúde. São recursos adicionais para a saúde do nosso país e que podem ser utilizados tanto para infraestrutura quanto para equipar ou para manter as unidades de saúde. No fim da noite veio a primeira derrota da presidente Dilma neste segundo semestre. Nem 30%, nem 50%. Os líderes decidiram colocar em votação a proposta original, que libera deputados e senadores para aplicar onde quiserem a verba das emendas parlamentares. O Congresso Nacional não pode mais aceitar essa tutela que vinha sendo imposta, como se isso aqui fosse um puxadinho do Executivo. A segunda derrota do governo veio em seguida. A proposta foi aprovada em primeiro turno rapidamente, por ampla maioria, 378 a 48. O ex-presidente cubano Fidel Castro afirmou que o falecido líder venezuelano Hugo Chávez foi o melhor amigo que teve durante os anos como político ativo. Fidel, que precisou abandonar a presidência de Cuba por uma doença intestinal em 2006, elogia Chávez como homem de ação e de ideias e afirma que quem os conheceu sabe a prioridade que dava a esses desafios ideológicos. E o ministro de Minas e Energia afirmou que o governo estuda um pedido da Petrobras para aumentar o preço da gasolina. Segundo Edson Lobão, o estudo não significa que o reajuste será concedido. A valorização do dólar em relação ao real já teria anulado os reajustes concedidos à Petrobras no ano passado e em janeiro deste ano. Mas o governo se preocupa com o impacto na inflação de um novo aumento nos preços dos combustíveis. O Ministério da Saúde do Egito afirmou que 95 pessoas morreram e 874 ficaram feridas em choques em várias províncias do país, segundo informou a televisão estatal. Os distúrbios se estenderam por diversas partes do país depois que a polícia iniciou uma operação para desmantelar os acampamentos dos seguidores de Mursi nas praças do centro no Cairo. A reunião semanal da Frente Parlamentar da Agropecuária voltou a discutir a questão das demarcações de terras indígenas. Os parlamentares cobraram a instalação da comissão que irá analisar a PEC 215, proposta de emenda à Constituição que transfere a decisão sobre a demarcação de terras indígenas para o Congresso Nacional. Reivindicaram ainda a votação do projeto de lei complementar 227, que regulamenta as demarcações de reservas. Ambas as matérias fazem parte de um compromisso assumido pela presidência da Câmara e pela liderança do governo com a Frente da Agropecuária. O governo continua não encarando essa questão indígena com a responsabilidade que deveria. Nós temos um problema no país inteiro, então é preciso ter uma legislação sólida e discutida com todos os segmentos, com os indígenas, com os não índios, com as ONGs, com a sociedade, com o governo. Nós precisamos encontrar um caminho definitivo. Após a reunião, os integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária tiraram consenso de que veem com reservas o acordo firmado na semana passada que prevê o ressarcimento de produtores rurais do Mato Grosso do Sul que tiverem suas terras transformadas em reservas indígenas. De acordo com o presidente do bloco parlamentar, deputado Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, cada caso é um caso, ou seja, o que foi aplicado para o Mato Grosso do Sul pode não dar certo em outros estados, sobretudo o dele, o Rio Grande do Sul. O deputado não concorda com esse ressarcimento em terras que já têm processos de demarcação abertos pela FUNAI.
Heinze cobrou do governo a suspensão de todos os processos de demarcação de terras indígenas em curso no país e orienta os produtores a pensarem bem antes de assinarem o acordo. Os produtores que quiserem vender propriedades não tem problema. Agora, não pode ser as áreas que a FUNAI e o Ministério da Justiça estão demarcando em qualquer estado da federação. Então, a nossa preocupação é essa, na defesa dos produtores rurais. Em instantes, venda de novos imóveis cresce em São Paulo. Produtores rurais fazem um alerta contra a importação de bananas. E chineses caem no samba no Rio de Janeiro. Voltamos já!